Olá, meu nome é Victor Caio e hoje irei apresentar meu projeto de iniciação científica, a demodulação baseada em consensos of origin para redes satélites. Bom, do problema em questão, o mercado global de internet das coisas, ou IoT, vem crescendo rapidamente e a conectividade global continua sendo uma preocupação fundamental. E, é claro, é de interesse que possua uma solução de conectividade que interaja as áreas urbanas e rurais, bem como nos oceanos. E as soluções atuais possuem limitada capacidade de cobertura ou ainda implicaria em um custo muito elevado para a implementação da infraestrutura em áreas de difícil acesso, ou seja, em regiões com baixa densidade demográfica e custos elevados de instalação e manutenção de infraestruturas seriam elementos que eliminariam a possibilidade da implementação de IoT em tais regiões. Logo, uma solução viável para esse tipo de problema seria fazer com base em uma rede de satélites de cobertura global, que tornaria a implementação desse tipo de serviço possível. Logo, uma rede seria formada por um conjunto de satélites de baixo custos que seriam conectados entre si através de um link de rádio, formando assim uma rede mesh. Dessa forma, os satélites iriam exercer a função de um backhaul para as aplicações IoT. Essa solução conectaria diversos serviços IoT de maneira a mantê-lo com a atual infraestrutura, mas com a cobertura global. Entretanto, existem diversos modos de estar implementando uma rede de satélites. Dentre eles temos redes centralizadas, redes descentralizadas e redes distribuídas. Para o projeto, iremos modelar e simular uma rede de satélites da versão centralizada, a versão distribuída e, por fim, iremos fazer uma comparação através de métricas entre as duas redes, tanto a centralizada e distribuída. Os satélites possuem um poder de processamento limitado, ou seja, não são capazes de processar uma quantidade massiva de dados. Então, essa quantidade de dados vai ser redirecionada para um ponto no Terra em comum, com poder de processamento. Esse ponto centralizado, que tem poder suficiente para processar uma quantidade massiva de dados, é conhecido como mestre. Ele pode ser um satélite mais robusto, que tem a capacidade de processar essa quantidade massiva de dados, mas usualmente é uma estação de base. No projeto é utilizado o Lean Square para fazer o processamento. Já na rede distribuída, uma abordagem diferente é implementada. Os satélites vão executar tarefas de camada física ou de rádio de enlace. No nosso caso, a demodulação, o cálculo da formação do feixe para transmissão e recepção e alocação de recursos de comunicação. Como podemos ver na imagem, uma mensagem é enviada da Terra, é recebida por um conjunto de sensores, os satélites, e então é executada a demodulação independente. Então, cada detector irá chegar a uma mensagem de estimativa diferente. Assim, como os satélites estão trocando informação, vai possibilitar que a gente chegue a um consenso sobre a mensagem decodificada. A vantagem dessa estratégia é explorar a diversidade espacial dos canais de comunicação e, portanto, reduzir a probabilidade do erro de bit. Para a solução distribuída, diferente da centralizada que é utilizado no Square, será utilizado o método dos multiplicadores de direção alternada, ou ADMM. Esse método consiste na junção dos métodos dual e do método dos multiplicadores de Lagrange. Assim, a gente tem a possibilidade de quebrar o problema de otimização e executá-lo de forma distribuída e conferir boas características de convergência ao ADMM. Existem várias métricas que podemos estar realizando para estar verificando a eficácia das redes projetadas. Seria, por exemplo, a realização do canal, poderia ser o número de interações pela a precisão de poder normalizado. Entretanto, duas métricas essenciais serão analisadas. Basicamente, a primeira seria uma comparação entre a rede centralizada e rede distribuída, e a outra seria a comparação de diferentes redes distribuídas com diferentes números de sensores ou diferentes quantidades de satélites. Todas elas são colocadas uma taxa de erro de bit em razão a uma taxa de sinal de ruído. O primeiro gráfico, em linha laranja, seria a rede centralizada, já em linha azul, a rede distribuída. Vemos que, à medida que é aumentado a taxa de sinal e ruído, a quantidade de erros de bits da rede centralizada é bem pior em comparação à rede distribuída. Já no segundo gráfico, vemos diferentes tipos de redes distribuídas com uma quantidade diferente de sensores. E à medida que é aumentado a quantidade de sensores, em razão à taxa de sinal e ruído, a taxa de erro de bit é diminuída. Logo, concluímos que uma rede distribuída é melhor que uma rede centralizada e, de fato, a rede distribuída possui a vantagem
de explorar a diversidade espacial dos canais de comunicação e reduzir a probabilidade de erro de